Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez numa nova edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. E nós, como eu falei já nos programas anteriores, a cada edição temos novidades, temos emoções diferentes. E hoje não será diferente. Nós temos duas convidadas especiais que estão aqui, que fazem Osasco brilhar e vão contar um pouco da sua trajetória de vida, os seus bairros significativos e dos seus projetos de trabalho, que tanto engrandecem a nossa cidade. Então, eu quero fazer uma saudação inicial. Professora Inês Ampolim, bem-vinda. Muito obrigada, Simone. Antes de tudo, gratidão enorme por esse convite, por estar aqui, mostrando um pouquinho da nossa cidade de uma forma especial, através do meu trabalho, através das coisas que eu produzi ao longo da vida. Muito obrigada pela chance de falar um pouquinho sobre tudo isso que eu venho construindo. Muito obrigada, de coração. Ai, eu que agradeço, estou honrada com a presença de vocês, professora pedagoga Patrícia Almeida. Oi, Simone, muito obrigada. Que delícia estar aqui. Você sabe que foi um momento ímpar o nosso encontro e culminou de estarmos conversando um pouco mais sobre o nosso trabalho, o trabalho também que é de vida da Inês, e ao mesmo tempo me sinto muito lisonjeada por estar aqui presente com você e com você. Muito obrigada pelo convite. Ai, que lindo. Então, queridos, queridas, é muito bom estar aqui. Nossa atmosfera é uma atmosfera de amor. É uma atmosfera, assim, um pouco de saudade, um pouco de história, mas também muito de presente e muito de futuro. Porque aqui nós conversamos, nós elaboramos ideias e nós somos mulheres batalhadoras. Aliás, vou fazer aqui uma ressalva. No nosso programa até agora, só teve um homem entrevistado. Eu não sei se é uma coincidência, o que acontece, que nós só temos mulheres batalhadoras, mulheres empreendedoras, mulheres que estão à frente do seu tempo. E não sei os próximos convidados quais serão, mas nós estamos aqui para compartilhar e incentivar você, que talvez esteja desanimado, achando que não vai dar certo, mas dá certo, seu sonho vai dar certo. Bom, então, antes de começar a nossa fala, nós sempre iniciamos o programa com um versículo. E hoje é um versículo que cabe perfeitamente para o trabalho das minhas convidadas, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler a versão bíblica e depois vou ler o que está ali. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse está na versão Almeida, revisada e atualizada. E aqui na nossa figura, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você tem fé, quando você crê, eu respeito aqui todas as crenças, eu falo muito em Deus e eu digo que nós temos que ter fé em algo superior que nos move, que nos dá coragem. Então, nós já falamos aqui de outras histórias de vida de pessoas que, por causa da fé, que por causa até da teimosia, de não desistir por causa da condição social, de não desistir por causa das falas negativas, mas que tiveram fé e venceram as suas batalhas. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você acha, eu não vou estudar mais porque já não tenho tempo, ou minha mente já não lembra de tudo, peça ajuda, que o Senhor ajuda a realizar seu sonho. Nós estamos aqui realizando o nosso sonho, e eu disse que meu sonho não é sonhado sozinho, meu sonho é sonhado junto, como aquela coxa de retalhos tem um livro lindo, né, que vai tecendo, né, e a cada sonho junto vai tecendo as manhãs. Então hoje nós estamos tecendo mais um pedacinho da nossa coxa de retalho de sonhos e de projetos. Tá? Então, antes de passar a palavra para elas, eu quero apenas, hoje nós vamos citar apenas os nossos colaboradores, patrocinadores, porque ao final do programa, você vai assistir até o final, que eu sei, vai ouvir o hino de Osasco, porque eu estou fazendo as pessoas descobrirem que Osasco tem hino. Você acredita que tem muita gente que não sabe que Osasco tem um hino tão lindo, que está contando toda a trajetória
da nossa Sim. cidade, antes da emancipação, depois da emancipação, porque é chamado Osasco Cidade de Trabalho. Tudo é feito, está todo narrado a história no hino. Então, os nossos colaboradores, todos os contatos, Instagram, você vai ver ao final do programa. Mas eu quero apenas citar. Então, nós temos Gislaine Carneiro, que é a Gica Natura. Um abraço, querida, que você tem nos auxiliado e dado os mimos para os nossos convidados. Temos MF Hair Design, que é Fábio Maurício, que cuida da nossa beleza, das nossas madeixas. Muito bom, das meninas aqui também, né? Temos a Rosimeire, que é da empresa Doce Alegria. E temos a Valéria e a Simone, que são as proprietárias da empresa cosmético Flor de Tangerina. Então, nossos queridos colaboradores, muito obrigado que nos auxiliam. E agora, para não perdermos tempo, porque nós temos muitas coisas importantes para conversar hoje, nós vamos iniciar a fala com a convidada Inês Napolim. E ela vai falar um pouquinho sobre o bairro Bela Vista. Então, eu vou falar um trechinho da origem do bairro Bela Vista, como sempre, eu faço a pesquisa anteriormente. Essa história está no site visão360.osasco.sp.gov.br. Você clica no ícone bairros. Então, Bela Vista, grande parte da área do bairro Bela Vista pertencia a Antônio Agu, fundador de Osasco, que contribuiu com o desenvolvimento do bairro. Na década de 1930, o Bela Vista passou a receber moradores e entrou no processo de urbanização. Inicialmente, o bairro foi formado por trabalhadores que não tinham renda suficiente para comprar um terreno e tinham a possibilidade de construir. A área onde se encontra o cemitério Bela Vista foi doada por Antônio Agu. Então, agora eu passo a palavra para a professora Inês Napolim, professora historiadora, e ela tem tanta experiência de vida e tanto trabalho, e agora eu vou passar a palavra para ela. Bem-vinda. Muito obrigada. É uma delícia falar da nossa cidade. Eu sou geógrafa. Sim. Historiadora por tabela, porque a gente precisa tanto deixar que as duas ciências caminhem juntas, né? Por conta do processo, né? Do verdadeiro conceito, tempo e espaço. Então, tudo se faz no espaço, no território. Então, eu nasci na Vila Iara, mas me mudei para o Bela Vista e lá estou até hoje. Eu moro no Bela Vista. Eu me mudei antes de completar 7 aninhos. E quando eu me mudei ali no Bela Vista, as ruas ainda eram de terra. Pouquíssimas eram as ruas asfaltadas quando eu me mudei. Será que temos foto ali? Temos, acho que temos uma foto que é uma visão geral. Olha só. Aí, olha só, eu me mudei exatamente nessa rua, ali do cinema. Dá uma paradinha aí no cinema. Volta um pouquinho. Por favor? Isso. Pode ampliar, por favor. O Cine Estoril ficava onde hoje é chamada Salem Bechara, nessa época, chamava-se Rua Maitinga. Olha. E ela era uma das poucas asfaltadas. Eu me lembro quando nos mudamos para essa rua, a família toda que ficou na Vila Iara tinha assim, nossa, eles vão para uma rua asfaltada. Era sinal de status, então. Era um sinal de um progresso. Então, o Bela Vista tinha a Avenida Santo Antônio, já asfaltada, né? A Rua Maitinga, aí, que é do cinema. Essa é uma foto aí dos anos 60 e é uma foto que me traz muitas boas lembranças. Porque eu morava a 150 metros ali de distância. E todo domingo à tarde parecia uma corrente de alegria. Crianças que vinham de todo o Bela Vista para matinê. Então, o Cine Estoril era uma referência para aquela região. Então, eu esperava toda aquela criançada descer a rua, né? E aí,
descia também com uma ou duas amigas para ir na matinê. Então esse é um cenário que mora no meu coração. Então as matinês de domingo à tarde, que eram muito procuradas por todas as crianças jovens, né? Não só do Bela Vista, mas do centro, de toda a região. O Cine Estoril trazia essa alegria. Era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro. A matinê, das 2 às 5:30 da tarde. Que especial. E ali a gente podia conhecer um pouco da realidade, né? Não só com os filmes do Mazzaropi, mas com Romeu e Julieta, e O Vento Levou, que eram filmes clássicos. Então, o cinema sempre trazia uma novidade, né? Mas trazia também aqueles clássicos. Então, tinha programação para crianças e adultos, né? Então, o Cine Estoril faz parte da minha infância. Que maravilha, mas, que privilégio. Um privilégio, uma delícia. Naquela outra foto panorâmica, também do Bela Vista, e essa aí já nós temos bem ao centro ali o teto do Colégio Vicente Peixoto, 2 galpões, isso, exatamente. Esses 2 galpões centrais ali representam, né, a propriedade do Colégio Estadual Professor Vicente Peixoto, bem próximo, ali já bem próximo da catedral, que fica encostada ali, né? Hoje a catedral, mas era a matriz Santo Antônio. E essa aí é a Avenida Santo Antônio. É a Avenida Santo Antônio. Lá no cantinho superior esquerdo, dá para ver a Autonomista. Então, essa é uma foto já dos anos 80. É uma foto recente, já bem urbanizada, né? E esse bairro tem uma expressão ocupacional, populacional muito importante. Bela Vista é um bairro muito especial no conjunto do município, né? A gente tem aí grandes escolas, hospitais, né? O cemitério. Então, Bela Vista eu tenho o maior carinho em morar nesse pedaço de chão, até hoje. E assim, eu tenho uma curiosidade, eu vou aproveitar e vou abusar da sua Imagina. sabedoria. Então, os bairros foram surgindo conforme a necessidade, a população que foi aumentando. Começou, a gente sabe, ali da parte da Sorocabana, da parte do centro. Sim. E os bairros, então, vamos dizer que Bela Vista seria um dos mais antigos bairros de Osasco, ou não? Não, Não, é um dos primeiros. um dos primeiros, né? É. Olha isso. É um dos primeiros. A construção da primeira igreja de Santo Antônio, ela leva e faz o eixo, né, funcionar realmente, né? A urbanização também ocorre a partir desse centro religioso, Certo. uma outra escola que vai se formar aí perto, né? Antes de ser professor Vicente Peixoto, Certo. há uma outra escola que é um barracão. Olha, É um barracão. O cemitério. então, muito importante. É. Então, um bairro bem Aí e no Bela Vista a gente tem vários cartórios, né? certo. E grandes escolas, né? A gente pode falar o nome das escolas? Pode, claro. Sim, então. Escolas maravilhosamente construídas e importantes até hoje, como o Colégio Misericórdia. Sim, com certeza. Bem Né? tradicional. Além de outras tantas escolas estaduais nessa região. Certo. Bela Vista tem sim uma força populacional, né? E a prefeitura está encostada praticamente. Está encostadinha ali, porque depois da avenida, né, Narciso Sturlini, ela muda de nome. Então, você tem acima da Narciso Sturlini o Bela Vista, abaixo da Narciso Sturlini, você já ramifica ali para o Buçocaba ou para o centro. Certo. Então, o centro está muito conectado ao Bela Vista, né? Essas estruturas sociais, econômicas, religiosas, elas estão sempre aqui nesse coração. O centro era
ele tinha uma outra história, né? Uma outra formação. Certo. Uma outra formação. Ai, que é tão rico, né? Osasco é rico, né? Cada região tem a sua especificidade, cada região tem o seu motivo de estar ali, tem a formação de pessoas, como eu falei, imigrantes ou imigrantes, né? Então foi crescendo nessa ordem. Por favor, próxima foto. Deixa eu ver. Sim, ainda é a rua, né? Essa rua era de duas mãos. Os ônibus aí que iam para o Bela Vista, para o Jaguaribe, subiam. Estão vendo ali que tem um relógio? Nessa não aparece um relógio, na anterior aparece um relógio. No meio da rua lá, estão vendo? Um pode totem. aproximar, por favor? Aproxima um pouquinho. Aparece um totem. Olha só, gente. Então, essa rua, ela era duas mãos. Era a rua de grande tráfego que unia toda a região que vem lá do Jaguaribe, passa, aí já, daí de um tempo, ela deixa de ser rua Maitinga e passa a ser Salem Bechara. Nessa rua mora, até hoje, pessoas, né, que pertencem à família Bechara. Então, Salem Bechara é um morador antigo dessa rua. E depois da morte do senhor Salem Bechara, a rua ganha o nome dele. Então, essa rua, ela era fluxo de um grande tráfego de ônibus, né, que ia para o Jaguaribe, caminhões, carros, duas mãos. Era uma rua de duas mãos. Hoje, o Bela Vista cresceu tanto que a rua tem uma única direção. Certo. Né? Que vai até... Ela para ali agora não é mais o Cine Estoril, é uma igreja. Certo. E termina na Autonomista, já de frente para a Primitiva Vianco. E essa rua é uma rua das mais importantes da cidade. Mas era bom ir ao cinema. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Tudo que se viveu ali naquele espaço cultural. Por quê? Nos finais de ano, o cinema era requisitado para formaturas. Olha, que interessante. Aquele espaço ficava tomado de pessoas. Os colégios faziam formaturas dentro do espaço, no auditório. Olha, que interessante. Em horários que não eram tão especiais para a programação. Então, eles abriam espaços para as formaturas. Era maravilhoso. Como se fossem os clubes Uns hoje. clubes. Que nós... Sim, sim. Que formaturas aconteciam ali também. Que incrível, que fantástico. Eu fui tanto naquele cinema. Meu Deus, que delícia. Então, ali ele está projetando uma série de mapas Assim. que pertencem, se você me permite, Sim. Mostrar aqui rapidamente. Esse é o meu primeiro trabalho sobre... Tá aqui, deixa eu ver onde é que ele... Aqui. Esse aqui é um trabalho, é a minha dissertação de mestrado, que eu fiz na USP e defendi em 1998. Então, nesse livro, né, que é um verdadeiro livro, eu trabalho com a estruturação do município de Osasco dentro, né, no contexto da região metropolitana. Então, eu faço aqui uma busca, uma pesquisa de toda a cartografia, muito antes de Osasco ser o município que é. É um trabalho de cartografia. Então, o que a gente tem ali nos mapas, se você puder voltar rapidamente, esse mapa... O primeiro, por a gente favor. a gente consegue congelar por um minutinho e aproximá-lo? Conseguimos? Maravilha! Olha, então é fácil de entender. Os tons mais escuros correspondem às primeiras áreas de ocupação. Aqui não se fala de propriedade, tá? Estamos falando de área ocupada. E em Osasco, as áreas mais escuras foram as primeiras a servirem como uma forma de ocupação. Então, lá bem a oeste, a gente tem Quitaúna, essa área central que mais parece um chapéu do Saci Pererê,
Parece, né? Sim. Ali é onde grande parte acontece no centro, seguindo a Rua da Carteira, hoje Narciso Sturlini, onde ocorrem as fábricas, cerâmica, papelão, acontece nessa área verde escura. A partir dali, não é possível ver nessa escala, mas há um processo de expansão, de ocupação do território, né, osasquense, a partir das cores. Então, as últimas áreas que foram ocupadas no nosso município estão ao norte, bem clarinha, que foram as últimas ocupações já no extremo norte do município, com urbanização bem recente. Tá? Então, esse é um produto da minha dissertação de mestrado. Esse é um mapa que está registrado, né, no CAPES, em todo o sistema de ensino. Esse é um mapa que fui eu que construí. Maravilhoso. Dentro das orientações do meu grande orientador, professor Dr. Flávio Samarco Rosa. Então, esse livro é uma dissertação de mestrado. Esse mapa é a geografia da cidade. É toda a coloração que mostra em curvas de nível onde estão as áreas de planície permeando o rio Tietê. Então, vejam que essa cor verde é a margem do rio. E esse pedaço que está acima ali, né, mais para o norte do rio, é o famoso braço morto do Tietê, que era o leito original do Tietê. Ao ser fechado, provocava, e até pouco tempo, inundações, porque esse era o formato original do rio. Certo. Então, essa é a configuração. Mais ao norte, a gente tem cores vermelhas e marrom, onde estão as altitudes mais elevadas. E aí a ocupação urbana fica um pouco mais desafiadora para o morador, né? Onde estão as altitudes mais íngremes. Esse é o nosso município, naturalmente falando. Essa aí aí sim, são propriedades. As primeiras propriedades, originalmente consideradas como doações, fruto de sesmarias ainda, né, decorrente de doações, e esses são praticamente os 5 primeiros lotes que a gente tem na cidade. Tá? A partir daí é que começam as divisões, né, que vão originar mais tarde a formação dos bairros. Mas tudo começa assim, olha, com 5 proprietários apenas. Olha que interessante. E esse agora, professora? Esse, aproxima para a gente ver um pouquinho, esse também é um pedacinho da ocupação, né, de como Osasco se configurava no início, ainda muito lá no século, onde está? Século... Né? Década... 20. É o início... Isso, início do século XX, praticamente. Então, a gente tem ali as primeiras unidades ocupacionais. Então, olha, Osasco não tinha praticamente nada. Conectado a São Paulo, a gente tinha a avenida, a antiga estrada de Itu, que vai gerar depois a Avenida dos Autonomistas, que é o eixo, junto com o rio Tietê, que atravessa o município, de leste a oeste. São 2 grandes eixos. O rio Tietê, a Estrada de Ferro e a Avenida dos Autonomistas, que fazem essa divisão de leste a oeste, separando praticamente Osasco Norte e Sul. Né? Que incrível. Ai, maravilhoso. Eu aprendi muito com esses mapas. Muito, né, que Inês? maravilha. Esses mapas são fundamentais para quem quer conhecer a história da ocupação da cidade, né? Realmente. Estão disponíveis, né? Estão aí para todo mundo aprender, conhecer um pouquinho mais. E precisa, inclusive. Com certeza. E eles estão todos reunidos numa produção. Sim. Nós fizemos, então, vou estender, Vamos depois lá. você fala de Não tem problema. A partir desse meu trabalho de mestrado, eu fui convidada
pelo então presidente da FITO, Dr. Kleber Amâncio Costa, a escrever o meu primeiro livro. Meu primeiro livro eu fiz sozinha, com a ajuda de uns colaboradores que me apoiavam na parte de pesquisa, né? Uma taquígrafa, na época, 2 jovens que trabalhavam na Guarda Municipal para captar dados, né, estatísticos, enfim. Nasce esse livro, Osasco, Geografia, Violência e Segurança Pública. Então, a partir do mestrado, eu acrescentei um pouco mais da pesquisa, que no início do ano 2001, era uma questão gravíssima na cidade, que era a segurança pública. Então, eu fui mapeando muito da questão da violência, que vai gerar um estudo muito completo, com base de dados oficiais, né? Aqui a gente tem, onde eu vou? Aqui, a partir desse mapa, a gente tem, por distritos, a quantidade e a qualidade, né, o tipo de crime que acontecia na cidade. A partir desse estudo sério, efetivamente sério, nasce a necessidade aí e a realização de um plano de segurança para a cidade, que é esse aqui. Aqui trabalharam comigo, né? Eu consegui aí esse privilégio de ser coordenadora de representantes de todas as instituições. Deixa eu ver aqui, pra um pouquinho mais para cá, aqui. Com a colaboração efetiva da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, da Guarda Municipal, de muitos colaboradores. Aqui, então, eu consigo fazer um estudo também efetivo de como melhorar a segurança pública na cidade. Então, aí sim, terminado essa grande empreitada, nós recebemos uma incumbência de escrever a história da cidade. E aqui, Patrícia é convidada, né, para atendendo a lei orgânica do município, que pede que as crianças da rede municipal tenham o conhecimento de história e de geografia da cidade. Então, nasce Osasco, uma viagem no tempo e no espaço. Eu vou deixar a Patrícia falar e depois continuo, porque eu já falei muito. Não tem problema. Desculpa. Fala um pouquinho do nosso filho. É um filho feito com muito amor. Esse convite, quando chegou para nós, chegou de uma forma tão bonita. Foi muito lindo, né, Inês? Aí, quando nós recebemos esse convite, eu e mais 3 colegas do ensino fundamental, a Rose, a Maria de Lourdes, a Alba, e nós éramos professoras do 2º ano na época, 2ª série, que depois mudou o plano dos professores. E o Osasco, uma viagem no tempo e no espaço, veio como uma história fictícia, cheia de mistérios. Acho que é o outro lá aqui para abrir, ali, até que esse é de casa. Não tem problema. Ali não tem? Não. Ele chegou com uma história fictícia, de mistério, trazendo o início dele, a história do museu. É para cá. Ele era um museu totalmente estilizado, com fantasminha, todo lindo aqui, ó, para contar a nossa história. A história vem sobre a minha infância. Esse início da história era a minha infância. Não querendo adentrar na sua parte do bairro, que você vai entrar daqui a pouquinho, a gente já começa nela. Certo. Nós começamos a trabalhar com as crianças da escola. Esse livro trouxe luz de conhecimento sobre a história da cidade de Osasco. Porque a cada página, a cada mistério, olha lá os mapas que nós trabalhamos tanto, as crianças faziam, trabalharam, e dentro desse trabalho eles fizeram projetos incríveis sobre a cidade. Ora da área geográfica, ora dos personagens,
Ora, os mapas, porque eles tinham que ter todo o trabalho de cartografia, então precisava alfabetização cartográfica. Foi todo trabalhado, o livro trabalhou durante um ano inteiro. Foi um projeto da cidade, das escolas do município de Osasco. Sim, foi oferecido para foram eles. impressos 82 mil exemplares durante algumas reedições. Que maravilha. Foi um trabalho incrível falar Com sobre fotos. o Toninho, É. que era o nosso Maravilhoso, filho de todo mundo. Ah, Cada personagem tem uma característica muito particular de cada pessoa que escreveu o livro. que Tinha um graça. pouquinho da história de cada uma de nós que nascemos na cidade de Osasco e precisávamos contar isso para as crianças. As crianças, elas precisam saber o que está acontecendo dentro da sua cidade, onde eles moram. Exato. Isso é uma relíquia, na verdade. Eu preciso ainda colocar isso para você dentro da nossa entrevista aqui, Sim, claro. que é muito importante o conhecimento da cidade. Sim. Essa foto é a foto dos prefeitos. Prefeitos. Essas fotos são originais da sala da prefeitura. E aí, quem sabe um dia a gente consiga atualizar o livro. Seria e aqui, projeto. Maravilhoso. Aqui entrarão os demais prefeitos, né? Exato. Essas são as fotos do Irante, do primeiro prefeito e toda a sequência. Essas fotos foram tiradas das fotos originais que estão dentro da prefeitura. Que maravilha. E eles trabalharam desde o início da cidade, a chegada de Antônio Agu, Certo. até os dias atuais. Todos os fatos históricos. Todos, mais, assim. todos os E fatos. as Todos crianças são eram importantes. recebidas. Havia dentro desses primeiros projetos interdisciplinares o dia da visita. As Para crianças em cada iam lugar à prefeitura. que é abordado e a prefeitura. Um ônibus foi pintado Sobre para que história a de rede Osasco. municipal toda pudesse, né, dentro de um calendário, Respeitar esse calendário. e ir a esses pontos Todos do livro. abordados no livro, esse ônibus levavam. Então, era o resgate da história. Precisávamos resgatar a história de Osasco. E ele participava, todas essas crianças participavam dentro de do museu, dos bombeiros, na rua Pedro Fioretti, para contar a história da farmácia, dos farmacêuticos. Não posso esquecer também que dentro, você vai falar obviamente do livro maior, mas a Maria do Carmo e o Hélio, que eram são historiadores, Certo. que trouxeram riquíssimos trabalhos de Osasco para que a gente pudesse compor o livro das crianças. Foi uma delícia trabalhar nesse livro. Então a gente começa com o lúdico, né? Como toda criança precisa de um movimento, De um mistério, mental, né? de aquele momento em que você tem que aguçar a curiosidade. Ele parte Os barulhinhos da escada. fantasia e do lúdico, Lúdico. mas ele chega à verdade, à realidade. Né? Então o livro tinha uma proposta maravilhosa, mas a equipe era um pouquinho maior, né? Tínhamos mais. Nós Tinha a Ana tínhamos- Negrelli. Isso, nós a tínhamos a Neide. Neide. Então aqui a gente Sim, ó. tem a Alba, a Ana Lúcia Negrelli, o Hélio Moretti, o Manuel Manuel. Virgílio, Maria de Lourdes, a Maria do Carmo, eu que coordenava o trabalho, a Neide Colino, né? Nossas amigas historiadoras, a Patrícia e a Rose. Então era um grupo que me ensinaram, esse grupo todo, cada um deles, me ensinaram muito. Eu também aprendi tanto. Me ensinaram muito. Foi Eu uma sou muito honra. grata a Inês por esse momento ímpar da minha vida. Foi maravilhoso, porque nesse momento, quando a gente fala de gestar um livro, e foi mesmo uma grande, linda gestação. Por quê? Porque além do trabalho que era o fator escrever e o fato de descobrir e buscar o conhecimento dentro do mistério, a gente aprendeu, cada um, é um respeito tão lindo de trabalho que aconteceu entre nós, porque isso ficou marcado para o resto da vida. Isso faz mais de 20 anos.
Olha, troca de experiência, troca de isso saberes. isso não tem preço, Simone. E as crianças não tem. participando? Eu fico pensando no brilho dos olhos das Brilho dos crianças. olhos. Eles buscavam, e aí não podia, por exemplo, recolher o livro para que eles não descobrissem outra pista da outro dia. Era uma Porque coisa muito porque gostosa. o livro tem muitas pistas, né? Eu me lembro um dia que eu fui a para um evento municipal. É esse o seu? Isso. Não, deixa Eu só fui a ver um uma evento, coisa né? que eu queria te E mostrar. eu estava do lado com uma pilha de livros desse nosso livro infantil, e uma criança chegou com a mãe e falou: mamãe, olha o meu livro. E eu brinquei com esse garoto e falei assim: esse livro é meu. Ele olhou e falou assim: não, esse livro é meu. Eu falei: olha, eu vou te mostrar. É meu também. Aí eu falei: esse aqui é o meu nome. Aí ele virou: mamãe, a moça que escreveu o livro tá aqui. E me chamou. Foi uma delícia. Um menino, até hoje eu me lembro do rostinho dele. Que maravilha. Toda a história do livro, ligada à história de Osasco, obviamente, com essas pitadas da infância. Então, a Josefina, que era a Giuseppina, Giuseppina. a Gu. Agu. Giuseppina Agu. E tinha o Toninho, que era o Antônio, a Gu. Sim. E nós tínhamos o Pietro, né, que era o Pedro Fioretti. Pedro Fioretti. Que Então, graça. ele foi Tudo é trabalhado, pensado. tudo pensado, cada Tudo momento. pensado. Aí não dava não dava, às vezes, alguma construção. Tínhamos que mudar o mistério inteiro para poder chegar até aquela pista bonita. Certo. Dentro desse trabalho, a gente acabou fazendo o Mitsu para contar a história dos imigrantes que aqui chegaram. Então, ele é um livro interdisciplinar. É interdisciplinar, ele A gente traz nem a fala, cultura, né? não falamos nem o multidisciplinar, ele é interdisciplinar, porque a questão é de atitude, é de mudança mesmo de conhecimento, e as crianças aproveitaram isso dentro do ensino fundamental. Que riqueza. Riqueza. Então, Patrícia mencionou, né, o Hélio Moretti e a Maria do Carmo. Com eles, eu fiz, a 6 mãos, um outro livro. Que aí já não era para criança, era para adulto. Um né? livro acadêmico. mesmo. Osasco, História e Identidade. Então, aqui nós colocamos documentos, fotos. Há um trabalho fotográfico nesse livro que é maravilhoso. E eram tantas fotos que no final a gente colocou mais uma porção que não couberam dentro do trabalho, né? Nós colocamos ao final tudo que nós tínhamos, que foram gentilmente oferecidas, disponibilizadas, né? Por pessoas importantes que guardavam esse grande tesouro. Então, trabalhar com a nossa cidade foi para mim uma grande honra. Que maravilha. Pra uma mim grande também. honra. Maravilha. E Uma honra grande honra. é minha de ter vocês duas aqui. Que é um prazer. Que maravilha. Bom, agora nós vamos ouvir um pouco a respeito das memórias significativas da pedagoga Patrícia, que vai falar um pouco sobre a região do centro de Osasco. Lugares especiais Específicos para mesmo. ela. Muito. Então, eu vou ler um trechinho também que eu fiz na pesquisa do mesmo site, a respeito da área que ela vai falar um pouquinho a respeito das fotografias que vão passar aí. Então, a área do centro de Osasco foi desenvolvida a partir das terras do italiano, ele sempre retorna lá, né, ao passado, do italiano Antônio Agu, fundador de Osasco. O Museu Dimitri Sansò de Lavaux, também conhecido como Museu de Osasco, localiza-se no município, na Grande São Paulo, município de Osasco, na Grande São Paulo, e era, no seu início, um casarão construído no século XIX. E muito bom, porque tem tudo a ver com o livro que nós acabamos de ver, né? Então, você já tem uma imagem visual que é muito importante. Construído no século XIX por Antônio Agu, que morou no casarão juntamente com sua esposa Primitiva Viana. Procede? E que depois foi ocupado era o Chalé Brícola.
né? Certo. Chalé brícola. Inicialmente. Né? Eu vou só encerrar aqui, depois vocês A continuam. gente continua Tá depois. bom? Isso. Porque tem muita informação, queridos. Uma hora é pouco tempo para nós aqui. É muito rico, né? É muita coisa boa para falar. Olha, então aqui, Giovanni Brícola. Giovanni Brícola. Tornou-se museu apenas em 1976, com o intuito de contar um pouco a história da cidade de Osasco desde sua criação. O chalé localiza-se na região onde fica a Avenida dos Autonomistas. É verdade. Certo? Certo. E de lá partiu, vamos lembrar um pouquinho do museu, desse lugar, né, onde morou Dimitri Sansot de Lavaux. E de lá partiu o primeiro voo Da América da América Latina. Eu quero vocês de volta para a gente falar um pouco dessa história. Essa parte é linda. A gente tem foto. Eu preciso de mais tempo para... A gente E tem tem foto. mesmo. Tem as precisa. fotos dele, porque ele subiu 6 metros acima Ele subiu, ele voou. do chão, né? Então, voou. e foi lindo para fazer o trabalho. Porque para nós é um momento muito significativo, né? Desde quando nós trabalhamos do museu, para saber do museu, porque eu brincava no museu. Certo. Então, e daí partiu a nossa primeira ideia das brincadeiras. Mas Para a tem que escrita terminar. daquele livro, né? Para a escrita do livro. Tá. Então Vamos agora lá. nós vamos então para as fotos e as memórias afetivas. Então, muito pertinho ali do museu. Então, a primeira foto, por favor. Aí. A primeira. Não, essa aí. Isso. Essa é a Praça da Liberdade, ali ao ladinho do museu. Certo. Hoje ela tá linda, cheia de árvores. Ali não tinha mais, ainda estavam começando. Meus avós vieram do interior de São Paulo e acabaram estabelecendo na frente, que é a antiga Vila Militar ali. Antiga Vila Militar. Tanto os meus avós paternos como os avós maternos. E os meus pais foram se encontrar ali na Vila Militar. Então, aquelas casas que aparecem atrás da minha irmã, que ali é a Renata, é toda aquela parte que você vê do Jardim das Flores, onde tem hoje o Objetivo, onde tem as outras... É aquela subida. Hoje já está tudo povoado, né? Já está cheio de árvores. Ali, essa rua, a gente brincava e saía correndo para se encontrar no museu. O museu era nosso ponto de encontro. Ali são todas memórias afetivas. O bom disso tudo é que a Inês já fez toda a parte geográfica dela. Dela parte da nossa cidade. Ali era onde nós morávamos, em frente à Telesp. Depois que os meus pais casaram, viemos morar na frente da Telesp. A antiga Telesp, a gente atravessava toda essa rua porque nós estudávamos no Bittencourt, que vai aparecer daqui a pouquinho. Certo. Essa avenida, também na época do casamento dos meus pais, que eram nos anos 60, também só terra. Depois a Inês, ela morava onde era asfalto. Eu morei na Rua Maitinga. Ela era muito chique. Nessa época, essa foto ela data dos anos 80. Ali, eles colocaram, inclusive, não dá para ver ali na frente da Telesp, mas tem a estátua de Marichal Rondon, por conta das telecomunicações. Certo. E também ali era o ponto para a gente brincar. Eles brincavam bastante, as crianças brincavam, mas eles não deixavam a gente atravessar as ruas, porque ainda tinha já movimento. Certo. Mas era perigoso. Perigo. E aquela pessoa que está atravessando a rua ali era minha avó. Com o meu tio. Você pode aproximar a foto, por Maria favor? Tereza Macieira de Melo, família Melo. Então, a Melo veio para ficar aqui em Osasco. Vieram a minha avó é de Itapetininga. E veio para cá. Veio meu avô de Avaré. Olha que E ali ficaram, sempre no centro de Osasco, sempre nessa região. Que maravilha, né? Osasco tem uma coisa que atrai gente de muitas cidades do interior. De todos os lugares. Interessante. Osasco Minha avó veio da Itália. A minha outra avó, família italiana minha avó também. paterna, Maria Carmine Panica,
em italiano. É uma rua hoje, o nome dela é uma rua, perto do Gepim, ali em Presidente Altino. Que maravilha. E o outro lado da minha família italiana são os Albieros. Também firmaram, depois moraram onde é a antiga Ervi, que é onde começou a olaria. Olha que Que maravilha. Antônio Agu veio, chegou ali, formou a Estrada de Ferro. Certo. E ali construiu a sua olaria. E atrás da Ervi, que eram cerâmicas, Certo. tem um conjunto residencial, que é chamado Exato. Conjunto Residencial Ervi. Os meus avós paternos moravam lá. Tenho tios ainda que moram ali. Ai, que maravilha. É bem Maravilha, bacana. né? Tantas memórias bonitas. São. Próxima foto, por favor. Essa foto é a foto do meu coração, porque minha mãe estudou no grupo Bittencourt, antigo grupo escolar Bittencourt, que foi o primeiro grupo escolar. Antes desse, então. Antes desse. É. Essa foto é bem antiga também. E eu estudei lá o meu ensino fundamental inteirinho. Depois eu fui para Fito, onde eu fui estudar o magistério. O grupo escolar, para nós, era motivo de alegria, porque ali nós conhecíamos, e que também eu não tenho como fazer uma dissociação ali do livro, é tudo muito próximo. Nós temos a sogra da Maria de Lourdes, que escreveu o livro conosco. Certo. Ela era merendeira do Bittencourt. E ela faleceu com muita idade já. Dona Júlia, ela trabalhou no Bittencourt muitos anos. E dali ela contava histórias para nós, sempre na hora da merenda. Por isso que eu coloquei a escola também. Porque naquele momento ela trazia os momentos dela como menina, Certo. mas que conhecia, mas não trabalhava. E quando ela foi trabalhar, que ela foi convidada a ser merendeira no Bittencourt, ela trouxe as netas dela, que são minhas grandes queridas colegas até hoje. A Patrícia, minha xará, estudou comigo na mesma sala que eu. Hoje ela é física pela Universidade de São Carlos. Ela trouxe as netas para estudarem no colégio em que ela trabalhava. Que maravilha. Dentre esse trabalho, eu sou muito grata a todos os meus professores do Bittencourt. Foram pessoas incríveis, porque acabaram também... eu fui tão feliz como aluna que eu senti uma necessidade enorme de ser professora. E depois eu fui estudar para tudo isso. Ai, o tempinho está acabando. Ah, mas que coisa... Mas vamos finalizar. Vamos lá. E agora a nossa Agora foto. é outro xodó também, porque ali nós brincávamos e tínhamos medo. Nós tínhamos muito medo do museu. Por que medo do museu? Porque antigamente, quando da época ainda do chalé, viviam escravos no porão também. Eles tinham os escravos. Certo. E nós íamos no museu e quando nós subíamos a escada fazia um ranger. Isso nos dava muito medo, porque éramos crianças. Claro, com certeza. Quando entrávamos no museu e todo aquele movimento não podia tocar em nada, porque você tinha já aquelas... Na verdade, é uma regra necessária por conta de manter o patrimônio. Certo. Como criança, a gente tinha preocupação. Então, a mãe da gente, naquela época, falava, vocês só vão para o museu se vocês colocarem a mãozinha para trás. Certo. Então, nós subíamos e o pezinho fazia barulho. Então, nós entrávamos, mas pouco ficávamos ali com medo, porque era um lugar muito vazio, só ficava cheio quando as escolas iam fazer a excursão. Saíamos por trás dele e abaixávamos para ficar observando embaixo do porão que víamos. Então, existiam muitas lendas, muitos contos sobre aquilo. A imaginação voava. Então, olha, estou vendo uma vela apagando e acendendo, apagando e acendendo. E tínhamos medo. Barulhos de correntes, ranger. E isso tudo foi uma motivação para o trabalho da gente, dentro para o conhecimento das crianças na escola. Eu trabalhei com esse livro. Eu vou falar para você que não só a nossa aprendizagem como professora, mas também o que as crianças traziam. Dentre os seus pais, os seus familiares, eles contavam
a vinda desses pais e de avós e bisavós para a cidade de Osasco. E para nós trabalhávamos na Fito. Certo. E em momentos em que tinham a Expo Fito, nós trabalhamos e montamos várias partes deste livro através dos mapas da Inês. Nós pedimos para confeccionar um mapa, por exemplo, do tamanho de uma sala de aula, em que as crianças elas andavam e montavam os seus conhecimentos em cima dos mapas que a Inês criou. Aprender vivenciando algo é muito mais rico, né? Muito rico. Mais efetivo. Muito mais efetivo. Com certeza. E eles mesmo, as crianças, partiam das crianças os projetos, por isso que nós falamos que ele é interdisciplinar. Foi um momento de muitas mudanças dentro da nossa cidade e também para o ensino, em que o momento deles serem protagonistas dentro da história da cidade. Isso é fundamental. Sim, e conhecer a história. Quando você conhece a história, você se apropria dela. Sim. E você tem orgulho de falar da sua cidade. Sem dúvida. Então, esse programa, quando ele foi idealizado, foi para fazer exatamente esse resgate que nós estamos fazendo aqui. A cada edição, a cada convidado. Esse momento de falar das suas memórias afetivas é muito especial para mim e para muitas pessoas que estão nos assistindo, porque elas vão conhecer um outro lado da cidade, porque com a Sim. correria do dia a dia, nós temos uma dinâmica muito rápida, os dias passam, os meses passam e você acaba vivendo aquela rotina e não tem o tempo para refletir, não tem o tempo para pensar. Então, esse momento é um momento que eu falo que é uma viagem no tempo, uma viagem no espaço, uma viagem nas emoções e uma viagem no nosso particular. E que deveria mesmo. Sim. Por quê? Porque as crianças hoje perderam um pouco desse momento do livro, que não usa hoje mais, Certo. mas deveria, porque dentro hoje da BNCC, que nós trabalhamos, Certo. e nós temos que trabalhar essa habilidade, Certo. criar essas habilidades e explorar cada vez mais as habilidades das crianças. E, infelizmente, hoje não tem mais. Sim. E acho que vai um apelo aí para a gente fazer uma atualização desse exato. livro. Quem estiver nos assistindo. Um apelo, porque realmente é necessário. O projeto, na verdade, ele era maior, né? Esse começava com a geografia e a história da cidade. Certo. E depois eu já tinha em mente o Osasco e suas águas. Então a gente contaria um pouco de todos os rios que já foram até praticamente enterrados, soterrados, né? Pela urbanização. Certo. Mas a gente falaria um pouco das águas, né? Tem uma Osasco, nação. Meio ambiente, no mundo português, no Sim. mundo da No matemática. mundo da matemática. Olha que maravilha. Era muito maior. E as artes também, né? Porque Sim, temos englobava muito- sim. todas as Na verdade, disciplinas. ele teria que ter, assim, era um conjunto. Certo. Esse era o primeiro, porque nós tínhamos uma lei orgânica que abria efetivamente o canal para dar início ao projeto. Mas depois fomos interrompidos. Mas a vida, eu acredito muito nas forças né, de um pai maior, soberano em nossas vidas, mas eu acho que a gente tem que fazer nossa parte. Você abre com tudo podes naquele, né? Exato. Que te fortalece. Exatamente. E eu sou uma prova viva disso. Eu já tenho bem mais de 60 anos e eu não paro. Uma menina. Eu já estou perto de 70, né? Então eu digo que a gente nunca tem idade para parar de aprender. Exato. Então eu tenho meus livros e eu não parei. Então esse aqui foi o meu 6º livro. Então esse aqui sobre programação neurolinguística, eu tenho aqui um capítulo e dentro desse livro o pai da PNL sistêmica humanizada, que é o Robert Dilts, é um livro de caráter internacional. Que maravilha. Aqui no Brasil, Bonito, né? no Brasil ele é em português e a gente consegue encontrar também em e-book em inglês. Então eu não parei de estudar. Eu Não continuo paramos. estudando. Nunca. Continuo estudando, continuo me aprimorando, continuo querendo mais. Importante. O sonho é realizar, quem sabe, a finalização, a completude do projeto. Né? Seria maravilhoso.
eu não perdi nem minhas forças, nem minha capacidade intelectual, Nossa. tampouco. Maravilhosa. E aí falta só o incentivo, falta o financeiro para nos dar essa força. Eu ainda acredito que um dia a gente consiga ver a coleção inteira. Eu tenho muita fé nisso. Eu gostaria muito, seria maravilhoso. Quem sabe? E Precisa, aqui- porque a gente Esse trabalha é o com essa canal. formação. Exatamente. Nós gente faz estamos isso. aqui como professoras também, que Exato. somos, a gente sente a necessade Certo. e a gente percebe o quão importante. Com certeza. Né? E O faz que faria parte- diferença Certo. dentro do nosso espaço, dentro desse mundo que a gente realmente vive hoje. E um desses livros, dos dois, né? Um é para você, um das crianças, por favor. Esse da Inês. Que Esse aqui maravilha. E esse é para você. Ai, meu Deus, que Pra maravilha. O você, ensino fundamental. Ai, que maravilhoso. Eu espero que conhecer você um goste, que pouquinho. você receba com todo carinho, já que você também está lutando pela história de Osasco. Ah. Que bonito o seu trabalho, meus parabéns. E muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou muito feliz, estou muito honrada com a presença de vocês e quero dizer que esses vídeos, né, essa coletânea de trabalhos que estamos fazendo, ela é um start. Eu acredito que pessoas serão motivadas, pessoas serão tocadas, pessoas podem estar agora nos assistindo. Depois eu vou mandar até o e-mail para você mandar suas ideias, que tem algo para contribuir, para compartilhar e, quem sabe, aprimorar o trabalho. Não que vamos... a gente vai dar continuidade e trazer mais informações a respeito da nossa cidade, porque nós vamos juntando saberes. Então, por isso que a cada 15 dias nós recebemos pessoas maravilhosas como vocês. Eu estou muito honrada. Muito obrigada. Muito grata. E eu também. E dizer que esse registro vai ficar aqui para a nossa posteridade. E que as pessoas possam ter orgulho da nossa cidade, como eu tenho. Como nós temos. Nós temos. E Eu tenho um orgulho isso, enorme da cidade e que eu nasci. Isso, para nós, eu creio que é importante. E o exemplo arrasta. Né? E a nossa motivação contagia. E eu penso que esse nosso projeto, esse trabalho, daqui surgirão outros projetos. Eu tenho certeza disso. Com certeza. E eu Serão os agradeço. frutos. Ah. Né? Muito obrigada, Simone, porque essa realmente é uma oportunidade ímpar. É mesmo. Divina. Eu estou muito feliz. É. Muito feliz. Ah. Obrigada pela oportunidade que você nos deu. E pra gente avisar que a gente defende Osasco mesmo. Não adianta falar mal da nossa cidade, porque eu adoro a minha cidade. E falo isso Que sempre. lindo, que E a lindo. gente pode fazer Osasco brilhar Muito, muito, muito mais. Muito mais. Bom, então, falando no nome do nosso programa, que nós estamos caminhando para o fim. Que nós legal. temos aqui o nosso mimo. Você faz Osasco brilhar, então, para Ai, você, que Patrícia, bonito. Muito pra obrigada. você. Que delicadeza. E aqui Ê, também Simone. um mimo. Muito Também obrigada, da nossa querida. colaboradora Gica. Muito Oh, obrigada. Que maravilhoso. Especialmente Ah, para que você. será que deixa- Muito eu já vou delicadeza, abrir. que delícia. Eu também já abri, lindo, maravilhoso. Olha Que delícia. Amo. que belezinha. Eu também. Muito obrigada, Muito obrigada por todo o pelo cuidado. Cuidado, Então, carinho e a sua dedicação. Olha, parabéns. É uma honra também estar com você. então, Parabéns por sua iniciativa, por sua força, coragem. Porque tudo depende, né, da nossa intenção. Sim, Mas a gente tem que ter uma motivação interna, certo. que é um misto de gratidão ao espaço que nos abriga, Que beleza. mas é de muita coragem para realizar e superar desafios. Que você seja muito abençoada, como tem sido até aqui. Que lindo, eu Para agradeço. continuar fazendo o que você acredita que é o melhor. Continue maravilhosa, arrasando. Eu Linda. Deus te abençoe. Deus abençoe mesmo. Todo o caminho. Eu agradeço muito, estou muito. Beijos. Beijos, beijos. E nós vamos, então, caminhando para o final. Está falando do presente.
Oi? Tá ali embaixo. Faltou mesmo a nossa. O Adriano lembrou. Adriano maravilhoso. Ainda Nós bem duas que aqui, alguém ó. lembrou. Essa é uma delicadeza para você. Pra você, querida. Nossa amiga Patrícia também, que é a dona da Fetiche. Maravilhosa. Que lindo, e gente. é que você agrade um pouquinho para você. Só para você um denguinho. Ai, muito obrigada, queridas. Eu tô muito Perdoe, feliz. o esquecimento ficou do ladinho. Imagina, esperamos ai, que você lindo. goste, viu? Eu vou abrir. Pode abrir. Adriano, eu vou Espero abrir, que tá você bom, goste Adriano? muito. Ai, que lindo. Depois ele faz os cortes. ele também quer saber. De acordo com o nosso amigo Fábio, que te conhece pouquinho também. Uma delicadeza. Meu e da Inês. Ai, que maravilha. Ai, que bom. lindo. Olha Você que gostou? lindo. Maravilha. Eu vou usar no próximo programa. Maravilhoso. Gente, que lindo. Muito obrigada. Gente, que Deus abençoe. Deus abençoe o trabalho de vocês. Abençoe as pessoas que são motivadas, porque todo o trabalho atinge outras vidas. Sim. Então, são pessoas que vão ficar marcadas para sempre. Eu falo que o professor, independente se é nível superior, acadêmico ou do educação infantil, eu falo assim que o professor, ele é o alicerce da casa, só que ele está escondido, ele é um tijolo que não aparece no final da construção, mas que se faltar um deles, a casa vai cair. É verdade. Então, na verdade, toda vez que tem formatura, eu amo participar de formatura, porque é um momento que o professor é reverenciado. Além de comemorar com o aluno, o professor é reverenciado pelo seu trabalho. E nós precisamos resgatar o valor do professor, porque, infelizmente, parece que um pouco de valor está um pouco, invertido, mas não vou falar muito sobre isso nesse programa. Mas nós precisamos resgatar o valor. Essa é uma luta minha e da Inês. Resgatar o valor da família, o valor dos professores, o valor dos momentos, como vocês falaram, do ponto de encontro do cinema, do ponto de encontro do museu, do ponto de encontro que nós brincávamos na rua, nós tínhamos segurança e os nossos filhos brincaram, jogavam bola na rua, enfim, todo esse resgate. Então, eu quero agradecer e dizer que eu estou muito honrada, muito feliz, emocionada pela presença de vocês. Então, vocês fazem Osasco brilhar. Ai, que linda, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, viu? E quero encerrar, então, com o nosso hino e os nossos colaboradores. Obrigada, queridos, e até o próximo programa com mais surpresa e você faz Osasco brilhar. Venha participar com a gente. Um beijo para todos. Dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, soltura e raiva.